já pensou, não, eu não vou no psicólogo porque senão ele vai contar tudo pros meus pais. Bom, antes de a gente falar sobre isso, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, comentar para a gente levar essa informação para mais pessoas. Quando a gente fala sobre sigilo psicológico dentro do atendimento de menores de idade, a gente está falando sobre manter guardado e reservado tudo aquilo que o paciente fala para o psicólogo. Muitas pessoas têm medo de ir no psicólogo, receio de ir, porque acham que o psicólogo vai contar para os pais tudo aquilo que eles falaram para o profissional. Mas não é assim que funciona, tá? A gente tem como regra no nosso conselho de ética guardar em sigilo as informações que o paciente traz. Porém, a gente tem algumas ressalvas de que se o paciente estiver passando por algo que põe em risco a sua vida, a sua integridade, ou algo que realmente é perigoso, nós temos a liberdade, sim, de entrar em contato com os responsáveis. Mas esse contato ele só pode ser feito depois de comunicado ao paciente. Então, por exemplo, se meu paciente me conta alguma coisa que eu sei que é perigoso para ele, eu primeiro vou tentar conversar com ele, explicar para ele as consequências de como seria importante a gente falar com os responsáveis e tudo mais. A gente vai chegar num consenso para daí falar com os responsáveis sobre, né? Agora, se o paciente está me trazendo informações que são naturais da adolescência, naturais da infância, que eu sei que acontece com todo mundo, eu não tenho motivos de passar para os pais exatamente aquilo que o paciente falou. Eu posso passar somente aquilo que eu percebi. Porque sendo menor de idade, a gente precisa dar devolutivas para os responsáveis. Né? Tipo, a devolutiva seria a gente dar uma satisfação, orientar, falar o que pode ser feito, o que pode não tá ajudando, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, meu paciente falou pra mim alguma coisa, eu não vou chegar pros pais dele e falar assim, mas seu filho falou isso. Não, eu vou falar assim, percebo que o fulaninho ele está ansioso, né? Vocês conseguem perceber isso? Como que é pra vocês? Então, sempre tem essa questão de falar que a gente percebe tal coisa e não foi o paciente que falou aquela coisa pra gente. Isso é muito importante dentro do atendimento de crianças e adolescentes, porque vocês precisam confiar na gente para poder se abrir. Porque se fosse para vocês contarem para os pais de vocês, se fosse essa informação fosse para chegar diretamente neles, chegaria neles e não em vocês, né? E não no profissional, até me confundi. E não direto para o profissional. Então, assim, o profissional tem que ter coerência, tem que ter responsabilidade, tem que ter ética, para no momento de atender um menor, principalmente um adolescente, saber guardar em sigilo as informações e passar para os responsáveis só aquilo que é necessário, que foi permitido pelo paciente, para conseguir aí melhorar o relacionamento familiar e auxiliar também os pais com esse adolescente. E nos casos que forem realmente muito graves, que a gente vê que tem risco de vida, de integridade ou qualquer outra coisa que seja perigosa, de conversar com o paciente para a gente interromper esses comportamentos e, se necessário, contar aos pais também para que eles possam auxiliar. E aí é importante que no primeiro atendimento o psicólogo já fale tudo isso para o paciente e para os responsáveis, para que eles saibam que isso pode vir a acontecer, mas que são em casos extremos e que no restante do tempo os pais não têm a permissão para ficar sabendo, a não ser que o próprio paciente queira contar para eles o que foi discutido, o que foi falado e sobre o que tem sido trabalhado dentro da terapia. Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês, né, essa questão. Eu já recebi muitos comentários do tipo assim, mas o psicólogo falou que não ia contar e contou. Nesse caso, a gente tem que analisar qual foi a informação que foi contada, se foi realmente um comportamento antiético desse profissional, se foi uma quebra de sigilo inadequada. E a gente tem sempre que destacar que, caso o psicólogo venha agir de forma antiética, a gente sempre pode realizar uma denúncia dentro do Conselho Regional de Psicologia da sua cidade, para esclarecer o que aconteceu, qual foi o comportamento antiético.